Aqueles que compreenderam alguma coisa do ensinamento do Buda sobre Anatta, que não existe um eu, terão mais facilidade em superar esse medo e aceitar o nimitta. Eles compreendem que não tem nada que defender e assim são capazes de abrir mão do controle, confiar na vacuidade e, sem a participação de um eu, desfrutar da beleza e do poder. Assim, o nimitta se estabelece. Mesmo o entendimento intelectual de que não há um alguém presente ajudará a superar o terror de abrir mão do controlador mais íntimo. No entanto, aqueles que não apreciam de nenhum modo a verdade de não-eu poderão superar esse medo substituindo-o por uma percepção de bem-aventurança mais intensa, tal como no símile da criança na piscina. Quando uma criança que há pouco aprendeu a se sentir confiante caminhando em terra firme vê pela primeira vez uma piscina cheia d'água, é provável que ela sinta medo. A situação desconhecida ameaça a sua segurança e ela fica muito ansiosa sobre como o seu pequeno corpo poderá enfrentar esse material tão diferente. Ela teme perder o controle. Assim, ela coloca apenas um dedo na água e o retira rapidamente. Essa foi uma experiência boa. Então ela coloca 3 dedos na água por um pouco mais de tempo. Isso também foi bom. Em seguida ela coloca todo o pé, depois toda a perna. À medida em que aumenta a confiança e a piscina começa a oferecer muita diversão, a antecipação da alegria se torna mais forte do que o medo. A criança pula na água e submerge por completo. Ela então desfruta tão imensamente que até mesmo os pais têm dificuldade em tirá-la da água. De modo semelhante, quando surge o medo com o poderoso nimitta, tudo que o meditador pode fazer é simplesmente ali permanecer por um instante. É como a criança colocando um dedo na água e retirando em seguida. Ele então reflete sobre como sentiu a experiência. Dizer que foi maravilhosa é um eufemismo. Assim, da próxima vez, ele estará encorajado pela experiência anterior a permanecer um pouco mais de tempo. Isso é igual a colocar 3 dedos na água e depois o pé todo. Mais tarde, ele irá permanecer ainda mais tempo com o nimitta poderoso, como colocar toda a perna na água, e a experiência é ainda melhor. Através desse método gradual, a confiança logo se fortalece e a expectativa da felicidade é tão dominante que, quando surge um nimitta impressionante, o meditador mergulha e emerge por completo. Além disso, o meditador desfruta tão imensamente que é com grande dificuldade que alguém será capaz de fazê-lo sair dali. Outro meio hábil para superar o medo neste estágio, especialmente quando o medo não for tão forte, é realizar uma pequena cerimônia mental de transferência da confiança. É como se o meditador tivesse sido o condutor da própria meditação até aquele instante. E agora é o momento de transferir o controle completo para o nimitta. O meditador pode imaginar estar dando um molho de chaves para o nimitta poderoso, como pedir a um amigo de confiança para dirigir o próprio carro. Com o gesto imaginário de entregar as chaves, se está passando o controle. O meditador então abre mão de dirigir e controlar, e deposita toda a confiança no nimitta. Esse tipo de transferência de fé, de si mesmo para o nimitta, em geral conduz à estabilidade do nimitta e o seu subsequente aprofundamento. Na verdade, o meditador está depositando fé no sabedor e retirando-a do fazedor. Esse é o tema subjacente em todo o caminho da meditação. O meditador treina desde o princípio na atenção consciência passiva, isto é, a habilidade em ter noção clara sem interferir de nenhum modo com o objeto da atenção. A energia, junto com a fé, é dirigida para a atenção plena e para longe da atividade. Quando o meditador aprende a observar com tranquilidade sem interferir um objeto comum, como por exemplo a respiração, então a atenção, consciência passiva, será desafiada como um objeto mais sedutor como a respiração bela. Se passar por esse teste, então o objeto mais desafiador de todos, o nimitta, será apresentado como o teste supremo da atenção consciência passiva. Pois, se o meditador se envolver com o nimitta através do mais sutil tipo de controle, ele será então reprovado no exame e será mandado de volta para a respiração bela para treinamento corretivo. Quanto mais se medite, mais iremos aprender a ter poderosa atenção plena, abrindo mão de toda e qualquer atividade. Quando essa habilidade estiver completamente aperfeiçoada, será fácil passar pelo teste final
e estabilizar o nímita com perfeita atenção, consciência passiva. O símile do espelho se aplica aqui. Quando olhamos para o reflexo de uma face num espelho e a imagem se move para frente e para trás, será inútil tentar estabilizar a imagem tentando manter o espelho imóvel. Na verdade, se tentarmos fazer isso, o reflexo irá se mover ainda mais. A imagem no espelho se move porque quem está observando está se movendo. O espelho não se move e, portanto, não precisa ser mantido quieto. O defeito está em quem observa, o sabedor. O nímita, na realidade, é um reflexo da mente, uma imagem do sabedor. Quando esse reflexo, esse nímita, está se movimentando, então é inútil tentar estabilizar o nímita mantendo-o quieto. Na verdade, se tentarmos isso, o nímita irá se mover ainda mais. O nímita se move porque aquilo que está observando o nímita está se movendo. Quando isso é compreendido, o meditador abre mão da atividade de controle e, ao invés disso, foca no sabedor, fazendo com que se aquiete. Porque, quando o sabedor não se move, então, tampouco o nímita se move. Igual ao reflexo da face num espelho. Quando o sabedor está quieto, assim também está o seu reflexo. Excitação. Mencionei antes que o outro inimigo da estabilidade do nímita é a excitação ou exultação. Aquilo que algumas vezes chamo de resposta uau. É compreensível que quando há sucesso na meditação e algo maravilhoso acontece, o meditador possa ficar muito excitado. Isso é particularmente verdade quando um nímita maravilhoso aparece pela primeira vez, mais radiante que o sol e mais belo que a mais exótica das flores. É comum então a mente dizer, uau! Infelizmente, imediatamente depois do uau, o nímita desaparece e pode se tornar relutante a voltar por um longo período de tempo, até mesmo alguns meses. De modo a evitar tal calamidade, o meditador deve ter em mente o famoso símile do lago imóvel na floresta de Ajahn Chah. No final da tarde, os monges das florestas, perambulando na mata em busca de solidão, iam em busca de um rio ou um lago. Eles precisavam de água para beber, banhar e talvez lavar alguns mantos. Depois de beber e lavar, eles montavam o guarda-sol de monge das florestas, drapeado com um mosquiteiro, próximo ao lago, para passar a noite meditando. Ajahn Chah dizia que algumas vezes ele sentava dentro do mosquiteiro com os olhos abertos para observar os animais da floresta virem, ao entardecer, também para beber e banhar. Mas os animais apenas vinham para beber se ele estivesse completamente imóvel. Se ele se movesse, eles perceberiam a sua presença e correriam de volta para a floresta e não retornariam durante vários dias. Ajahn Chah sabia como sentar bem quieto, de modo que os animais da floresta não percebiam que ele estava ali. Ele desfrutava observá-los bebendo, brincando e algumas vezes com pequenas rixas. E ele se deliciava com as travessuras desses filhotes selvagens da natureza. Em algumas ocasiões, Ajahn Chah sentava extremamente quieto. Então, depois que os animais habituais da floresta tinham terminado as atividades no lago, alguns animais estranhos e maravilhosos surgiam com cautela dos pequenos arbustos escurecidos. Esses seres, se é que eram animais, eram tão belos e incomuns que ninguém nunca lhe havia mencionado sua existência. Ele não sabia os seus nomes. Ao emergirem da floresta, as suas orelhas inspecionavam toda a área e os seus narizes timidamente cheiravam em busca de perigo. Se Ajahn Chah se movesse ou suavemente dissesse "Uau!", esses seres instantaneamente perceberiam a sua presença e fugiriam de volta para a floresta sem sair novamente durante meses. Eles eram os mais desconfiados de todos os seres que viviam na floresta e também os mais incomuns e maravilhosamente belos. É difícil descrevê-los. Nesse símile preciso, o lago na floresta representa a mente, e o monge da floresta sentado próximo ao lago representa a atenção plena. Quando a atenção plena está imóvel, os animais, como a respiração bela e pitsuka, saem da floresta para brincar na borda da mente. A atenção plena não deve interferir, pois de outro modo a respiração bela e pitsuka irão nervosamente retroceder de volta para a floresta, sem retornar com facilidade. Mas se o sabedor, a atenção plena, permanecer extremamente quieta, depois que a respiração bela e pitsuka tenham terminado as suas atividades na mente,
Então o belo e cauteloso nímita irá com cuidado surgir para brincar na mente. Se o nímita perceber que a atenção plena não está quieta o suficiente, se ele perceber o sabedor pensando, uau, então o nímita acanhado imediatamente irá correr de volta para a floresta e não irá sair dali por muito tempo.